A derrota para a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0 encerrou os trabalhos do Internacional no estádio Beira-Rio na temporada de 2024. O técnico Roger Machado, entretanto, viu situações positivas vindas do jogo. O enfrentamento contra o Botafogo mostrou para o treinador colorado que o time subiu um degrau do ponto de vista de competitividade. Além disso, Roger Machado entendeu que o jogo, em 80% dos casos, seria de uma vitória do Internacional, pelo controle que o Inter teve em alguns aspectos, mas que detalhes que não são controlados fizeram com que o Inter saísse com a derrota do estádio Beira-Rio. Roger também falou sobre o esquema utilizado, com a ausência de Alan Patrick, tendo Borré e Valência atuando juntos no setor de ataque. A gente fala sobre o desabafo do atacante Wesley, que na saída de campo atacou o árbitro da partida, Ramon Abate Abel, e pode inclusive ser julgado pelo STJD pelas declarações que concedeu em entrevista para a Globo. Wesley, que passou por uma tragédia pessoal. O vestiário do Inter ficou extremamente abalado, com uma notícia repentina que chegou em meio à repercussão da derrota colorada: o falecimento do pai do jogador em um acidente de moto. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter perdeu por 1-0 para a equipe do Botafogo no último confronto colorado aqui no estádio Beira-Rio nessa temporada de 2024. O Inter saiu perdendo muito cedo com o gol do Savarino em uma bela jogada ensaiada e depois até jogou melhor que o Botafogo. Criou oportunidades, amassou o adversário, não sofreu chances de gols do Botafogo, mas saiu com a derrota pelo placar de 1-0. Derrota essa que, por um detalhe, um gol de falta de Estevão nos minutos finais do estádio Mineirão, não fizeram com que o Botafogo saísse aqui do Beira-Rio com um título do Campeonato Brasileiro. Mas isso eu falo no vídeo que eu gravei logo após a partida. É só conferir para saber quem jogou bem, quem jogou mal. A novidade tática proposta pelo técnico Roger Machado no compromisso contra a equipe do Botafogo. Mas eu quero repercutir o vestiário colorado após essa derrota. Roger Machado entendeu que a partida teve seu aspecto positivo pelo desempenho do Inter dentro de campo. O número de finalizações, o controle de meio campo que o Internacional teve, o número de ações defensivas, o número de finalizações do adversário. De acordo com o Roger Machado, amanhã esses números serão analisados. E a tendência é que, analisando os números, se chegue à conclusão de que o Inter dominou os aspectos que busca dominar e controlar durante uma partida. A gente já ouviu diversas vezes por parte do técnico Roger Machado que ele tem um conceito de futebol de que o Inter precisa controlar algumas ações do jogo. Roubadas de bola, controles de meio campo, ações defensivas, finalizações. E que, controlando estes números, a chance de vencer uma partida é de 80%. E no entendimento de Roger, o Inter dominou esses aspectos. Mas existem 20% dos jogos em que se foge do controle desses fundamentos. E foi o que aconteceu de acordo com o Roger. O gol que aconteceu muito cedo em uma das duas finalizações que o Botafogo deu no gol. O fato do Inter ter desperdiçado algumas oportunidades, o goleiro do Botafogo ter feito grandes defesas. Esses foram os pontos imponderáveis que fizeram com que o Internacional saísse com uma derrota do estádio Beira-Rio. O Roger entendeu, não falou em justiça, mas ele não entendeu que fosse um jogo em que o Inter jogou para perder, porque entendeu que a equipe fez uma boa partida, em especial nesses fundamentos que ele tanto debate e que ele tanto entende como necessário para controlar as partidas. Dito isso, o Roger destacou que entende que a equipe subiu um degrau de competitividade no compromisso contra o Botafogo. E que, no vestiário, a ideia era essa, é de mostrar, cara, a gente jogou contra o time que é campeão da Libertadores, que provavelmente vai ser campeão brasileiro, e o Inter competiu. O Inter dominou essa equipe dentro do Beira-Rio. Então é sinal de que, ajustando alguns pontos, evoluindo em algumas coisas, subindo esses degraus, o Inter tem chance de ter muita coisa boa na temporada de 2025. E esse foi o tom da entrevista de Roger Machado.
um 2025 otimista, um 2025 onde o Inter pode conquistar grandes coisas. Ele falou, não sei aonde vamos parar, mas queremos construir uma base com títulos e bom futebol para o torcedor. O Roger falou muito sobre as equipes não serem construídas em uma temporada e que no ano que vem esse time vai estar mais pronto, dando esse ar otimista para o ano de 2025, a partir também do que o Internacional apresentou contra o Botafogo nesse enfrentamento aqui no estádio Beira-Rio, tá? Um outro ponto que foi grande destaque no jogo de hoje foi a alternativa que o Roger buscou para a ausência do Alan Patrick, que está fora inclusive do próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, e que nessa situação o Roger mudou o esquema. E ele até falou, olha, nenhuma equipe do Brasil tem 2 Alan Patricks, né? Toda equipe que perde o Alan Patrick sofre. A gente precisa buscar alternativas de um modelo diferente, porque não tem um jogador igual ao Alan Patrick, nenhuma equipe tem. Ele citou até, são poucos os meias que existem como o Alan Patrick no futebol brasileiro. Tem o Garro, tem o Matheus Pereira, tem o Ganso, tem o Rafael Veiga, mas são poucos esses jogadores do meia centralizado. E por isso ele colocou Valência e Borré jogando juntos. Ele deu várias explicações sobre o que ele entende da situação desses dois jogando juntos, mas ele disse que era uma situação ali emergencial e que o modelo foi bem encaixado, a estrutura foi bem executada por todo mundo e é mais um resquício, é mais algo, um legado que fica do jogo contra o Botafogo para a temporada de 2025, a ideia que vai ser amadurecida de Borré e de Valência jogando juntos. Para o próximo jogo contra o Fortaleza, no domingo lá no Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o Inter tem muitos desfalques. O Inter não terá Wanderson, Bruno Henrique, Thiago Maia, Wesley e Alan Patrick. A tendência com isso é que ele tenha Borré e Valência jogando juntos de novo. Deve ser algo trabalhado no jogo contra o Fortaleza no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Wesley, que saiu aqui do gramado do Beira-Rio e deu uma entrevista muito forte para a Globo e para as TVs que estavam transmitindo o jogo, diretamente ao Ramon Abate-Abel. Ele disse que, não sei se o Ramon Abate-Abel veio mal intencionado, mas ele nos prejudicou hoje. O Inter reclama de um pênalti em cima do Bernabé e reclama de algumas situações mais pontuais do jogo, onde o Ramon Abate-Abel teria prejudicado, laterais, faltas, que ele não teria marcado, mas foi bem forte a fala do Wesley, o que vai ser observado pelo STJD. Só que o Wesley ele foi o personagem do vestiário pós-jogo do Internacional por um fato triste, por um fato que balançou todo o vestiário do Inter, tá? Que ficou abatido, que ficou em choque, que ficou chateado. O pai do Wesley faleceu na noite dessa quarta-feira, tá? Ele sofreu um acidente de moto, de acordo com a informação que a gente tem. O Inter vai divulgar mais detalhes, porque foi tudo muito em cima da hora, tá? Mas eu vou relatar o que aconteceu aqui no bastidor, tá? A gente estava em meio à entrevista coletiva do técnico Roger Machado, quando veio essa informação do vestiário para os dirigentes. O D'Alessandro foi avisado e ele foi correndo para o vestiário. O presidente Alessandro Barcelos foi avisado, José Olavo Bisol, vice de futebol, André Mazuco, executivo de futebol, e aos poucos eles foram saindo da sala de imprensa em direção ao vestiário, porque o Wesley estava inconsolável no vestiário e os jogadores estavam completamente abatidos, tentando consolar o Wesley, todo mundo completamente sem clima em função dessa notícia trágica, dessa notícia triste, tá? Não teve zona mista dos jogadores, os jogadores não deram entrevista na saída e, obviamente, completamente compreensível, porque não havia ambiente para isso. Ficou um ambiente pesado, ficou um ambiente de chateação por essa notícia triste. A gente aqui já deseja condolências ao Wesley, à família do Wesley, por essa notícia trágica que aconteceu na noite dessa quarta-feira e, muito provavelmente, por isso, o Wesley não estará na partida contra o Fortaleza no próximo domingo, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quem apostou na vitória do Botafogo se deu bem. Eu apostei no 2-1 Botafogo. Fui no placar exato, não deu tão certo. Mas a KTO é isso, é pra tu te divertir. Jogue com responsabilidade. O site proibido para menores de 18 anos. Apostas podem fazer com que tu percas dinheiro, tá bem? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu me despeço no 2024 do Beira-Rio, né? O último jogo que a gente fez aqui do Beira-Rio. Gravando o diário aqui, ó, do gramado do estádio Beira-Rio para fechar esse 2024, beleza? A gente vai para Fortaleza, não é o último jogo em loco que a gente faz, a gente vai para Fortaleza ainda, mas aqui do Beira-Rio a gente encerra. Beijo!